Pois é, gente, eu estou com essa responsabilidade, eu estou aqui para servir você, né? A gente se coloca à disposição, né? E uma vez que coloca a mão no arado, não dá para olhar para trás mais, né? A gente está disposto. Durante a semana a gente está aí servindo, muitos dias da semana, você já sabe, a gente está com um projeto, fazendo alimentação para o pessoal que está em situação de rua. A gente tem vindo para cá durante a semana, temos feito comida, colocado, saído por aí, servido mais ou menos em torno de 40 quentinhas. E eu fico muito feliz em fazer isso. Todas as vezes que eu venho para cá, eu fico ali cozinhando, cantando, louvando a Deus, porque é uma alegria servir. E hoje eu fui convidada para servir, trazendo uma palavra para o seu coração. E eu espero que você esteja com o coração aberto, sua vida aberta, que eu creio que Deus vai trazer algum entendimento para a sua vida. Você pode dizer amém? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, que você orasse comigo. Pai, nós queremos entregar a nossa vida e o nosso coração nas tuas mãos. Nós queremos receber algo do Senhor nessa noite. Esse povo não veio aqui à toa, Senhor, nem porque não tem nada para fazer. Muitos estão vindo do trabalho, cansados, e outros com tantas coisas para fazer, mas separaram esse tempo para estar aqui na tua casa, Senhor, e como igreja, reunidos em comunhão, te adorando, te louvando. Já entregamos o nosso louvor ao Senhor, já entregamos ao Senhor a nossa voz, a nossa dança, os nossos gestos, nosso sorriso. Já entregamos ao Senhor uma semente da nossa finança, dizendo: Tu és Senhor da nossa vida, Tu és Senhor do meu dinheiro, da minha finança, de tudo que eu tenho. E agora é o momento que nós cremos que o Senhor quer trazer algo muito especial para o nosso coração. O Senhor quer falar conosco, o Espírito Santo quer revelar a verdade da palavra, e nós queremos dizer para o Senhor que o nosso coração está aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tiver para depositar no nosso espírito nessa noite, Pai. Nós abençoamos esse ambiente, abençoamos a atmosfera desse lugar. Sobre esse lugar não haja outro espírito influenciando esse ambiente, as vidas aqui, as mentes aqui, senão o Espírito Santo de Deus. E eu repreendo no nome de Jesus toda a intenção das trevas de nos distrair, de levar o nosso pensamento para longe. Nós repreendemos toda a artimanha em nome de Jesus. Abençoamos esse povo, abençoamos a palavra ministrada, e eu me coloco à tua disposição em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Amém. Bem, gente, caminhada de fé. A gente acabou de sair agora, né, há pouco tempo, de uma conferência de mulheres, e ela falava sobre estar revestida da armadura de Deus, ali escrita em Efésios, capítulo 6, e eu achei muito pertinente a gente falar um pouco mais sobre fé nessa noite. E aí, fazendo um link, né, com o tema da conferência, o escudo da fé, como sendo uma parte da armadura de Deus para a nossa vida, para nos guardar, para nos proteger. Escudo fala disso, né? Quem anda, o guerreiro, quando ele estava com o escudo ele não era assim, com o braço baixo, com a mão baixa, ele não ia próximo do chão, ele era, como em algumas versões diz, embraçando o escudo da fé. A gente entende que é embraçando, é colocando aqui, nessa altura dos órgãos vitais, né, do coração, né, do abdômen, onde tem órgãos vitais. Então, a Bíblia vai falar, Paulo vai falar sobre isso, vai descrever um pouco para a gente, falar um pouco para a gente sobre o escudo da fé, embraçando como nós devemos estar revestida com essa armadura, com essa parte dessa armadura, e como nós devemos nos posicionar com o escudo. Ele precisa estar à frente, e eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente, porque Paulo diz isso, sobretudo, ou seja, acima de tudo, a gente precisa estar com esse escudo em posição e tendo entendimento do que é, para que serve, como usar. E é sobre isso que a gente quer falar rapidamente. Eu prometo para você que eu não vou te cansar, além do que você já veio cansado do trabalho, mas eu creio, como a Juliette falou, que você vai sair daqui assim, ó, Juliette, que você vai sair daqui renovado nessa noite. E a gente quer meditar um pouco rapidamente sobre essa palavra. E essa fé não é o tipo de fé humana. Como é o tipo de fé humana, Ivone? Como é que é isso? É o assentimento mental. É quando a gente concorda. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Deus é bom.
E se você falar isso para qualquer pessoa, a pessoa vai concordar que Deus é bom. Mas a questão é, eu creio realmente nisso, que Deus é bom? E na hora da dificuldade, e na hora de um problema sério, eu continuo crendo que Deus é bom? Porque se essa palavra não traz esse resultado na minha vida, então o que eu tenho não é fé, o que eu tenho é uma concordância. Eu concordei intelectualmente com o que você falou, com o que alguém falou para mim. Mas quando a gente tem a fé, o tipo de fé de Jesus é diferente. Você pode me dar um exemplo? Posso te dar um exemplo. Jesus uma vez estava conversando com os discípulos e ele junta a eles e diz assim, cá gente, o que as pessoas estão falando a meu respeito? O que elas dizem sobre mim? E aí um diz assim, uns dizem que você é Moisés, que você é Elias, ou Jeremias, ou qualquer um dos outros profetas. Mas Jesus não está muito interessado no que a multidão distante. Ele estreita um pouco mais, e ele pergunta assim, e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? E aí Pedro dá aquela resposta, né? Tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz para ele assim, não foi carne nem sangue, ou seja, você não ouviu isso de alguém. Isso foi o Espírito Santo que revelou dentro de você. Sabe, essa fé que eu vou falar nessa noite, essa fé como um escudo, ela não é um assentimento, ela não é uma concordância, ela é algo que a gente traz para dentro de nós, e o Espírito Santo, ele te revela isso, ele trabalha isso em você, ele solidifica isso na sua vida, e é uma fé que vai produzir resultado. É uma fé que te faz manter firme, é uma fé que não deixa que as circunstâncias te levem para longe dela, afastem você dela. É essa fé que a gente precisa, que Paulo está dizendo, que a gente precisa ter ela como um escudo. É uma fé, porque lá no final do capítulo 6, quando ele vem descrevendo a parte da armadura, ele diz assim, olha, sobretudo, ele quer dizer o seguinte, nós precisamos ter esse escudo, ele precisa ir à frente, na posição certa, mas olha, ele diz assim, orai em todo tempo. E antes ele diz assim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é de quem? A espada é de quem? Do Espírito. Quem vai fazer essa obra dentro de nós, não somos nós. E nem é uma pessoa, nem sou eu aqui pregando, que vou conseguir fazer que essa fé seja impactante na sua vida. Que essa fé, ela seja gerada dentro do seu coração, como essa fé que Jesus se refere. Sabe quando Jesus dizia assim, olha, vai em paz, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja como foi a sua fé. Eu nunca vi uma fé como essa. Essa fé, ela não é um assentimento, ela não é uma concordância, sabe? Se eu disser assim para uma pessoa que ela está doente, isso já aconteceu, e eu digo assim para ela, olha, a gente vai orar, e Deus vai mudar essa situação, porque Deus cura. Você concorda comigo que Deus cura? Ok, Deus cura. E você acaba de falar e a pessoa diz assim, pois é, mas esse problema, essa doença, porque nananá. Ok, ela concordou que Deus cura, mas foi só um assentimento mental. Ela concordou intelectualmente que Deus cura. Como eu disse, se perguntar a qualquer pessoa aí fora, ele vai dizer, Deus é bom. Não, Deus cura. Mas a fé que a gente quer trabalhar, a fé que a gente quer ter, a fé que a gente quer usar, a fé que a gente quer ter em mãos, a fé que a gente não quer de jeito nenhum que ela saia da nossa vida. É essa fé que Jesus se referia. É essa fé que Jesus já disponibilizou para nós. É essa fé que está aqui em Efésios. Eu não quero ler para você, para não ser cansativa, acredito que você já conheça essa passagem bíblica, mas Efésios 6, de 11 a 18, Paulo vai vir ali falando sobre a armadura de Deus. E aí, eu nem preciso ler toda essa referência para você,
Porque ele vem assim, ele começa descrevendo para a gente que existe um conflito entre as trevas e o cristão. Por que esse conflito? Esse conflito é para nos tirar do propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Você crê, amém, que você tem um propósito? Que você não está por acaso? Você não veio na vida por acaso? A gente tem um propósito. E eu gosto de dizer que o nosso principal propósito é testemunhar, é testificar daquilo que Jesus veio fazer por nós, por toda a humanidade. A situação, a guerra, ela acontece com a intenção de nos tirar desse propósito, de nos desalinhar desse propósito. Ivone, como que isso é feito? Isso começa na área da nossa mente. Isso começa a acontecer na área da mente. É uma luta, é uma batalha. E Paulo vem dizendo assim, olha, vocês precisam estar revestidos, porque essa luta não é uma coisa fácil. E ele diz assim, olha, não é uma luta que é como se fosse uma brincadeira com a família. Sabe quando você brinca de pegar, de esconder, de guerrinha, de luta? Não estou falando desse tipo de luta. Ele diz assim, também não é uma brincadeira com amigos que você vai fazer num final de semana. Ele diz assim, essa luta é uma luta cruel, é uma luta de vida ou morte. Vocês vão estar se deparando com um inimigo que quer te colocar no chão, que quer te ver derrotado, que quer acabar com você, com a sua família, com a sua casa, com o seu casamento. Sabe? Ele quer te tirar totalmente daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. E aí ele diz assim, essa luta é uma luta com inimigos cruéis. E Deus, sabendo disso, e em sua infinita misericórdia, você pode dizer amém? Obrigada, Deus, porque você foi misericordioso conosco, foi bom para conosco. E Ele disponibilizou toda a arma que nós precisaríamos para no final dessa batalha, nós estarmos firmes e estarmos de pé. Firmes com assim, Ivone, como firme? Firme sem se mover da posição que Deus colocou você, a posição que a palavra de Deus diz onde você está. Você é filho, amém? Porque a Bíblia diz que vocês não são mais servos, eu não chamo mais vocês de servo, mas agora eu chamo vocês de filho. E a gente precisa estar firme nessa posição em que Deus nos colocou. Essa guerra, irmãos, não é um período, não é um momento. Sabe, eu estou passando por uma provação, eu estou passando por uma situação difícil, não, essa guerra é uma guerra de estado permanente, sabe, é uma guerra de estado permanente, é sempre um combate para que você caia, para que você desista, para que você se afaste da sua fé, para que você abra mão de Deus, para que você diga, não, isso aí não está dando certo para mim, funciona, pode funcionar para o Dr. Marcos, pode funcionar para o Alex, pode funcionar, mas para mim, na minha vida, não está dando resultado. Então, deixa eu falar para você, se em algum momento você pensa assim, talvez você já esteja sendo atingido por algum dardo inflamado. Então, é hora de você se posicionar em fé, de você colocar o escudo na sua frente. Como é que eu faço isso, Ivone? Não importa a circunstância, não importa a situação, eu preciso entender, eu preciso ter a fé de que Deus está acima de tudo, Ele está me dando o refrigério que eu preciso, Ele está enviando os recursos, a bênção está chegando, a cura está vindo, a libertação já é uma realidade, e eu não me movo dessa fé. Eu não me movo dessa fé. Porque Efésios vai dizer assim, olha, esse escudo vai defender você desses dardos inflamados do maligno contra a sua vida. Então, se a gente começa a se sentir abatido, e agora, não tem jeito? Tem, sim. Você pode tomar posse das armaduras de Deus descrita em Efésios e começar a ter uma posição de vencedor. E se até aqui você aceitava algumas mentiras, alguns sofismas, esse vício, cara, você já tentou várias vezes e você não conseguiu se libertar.
essa situação continua insistindo, não tem jeito, é mais forte que você. E aí a gente começa a aceitar como se fosse um pensamento nosso, né? Realmente, estou vendo que isso aqui não vai ter jeito não, sabia? Isso aqui não vai ter jeito não. Mas quando a gente se posiciona em fé, irmão, quando a gente coloca esse escudo da fé, ninguém nos move da nossa posição, a gente continua acreditando, a gente desmente o inimigo e a gente diz, não, eu decido crer, eu decido continuar crendo, que o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Você pode dizer amém? Depois que ele diz que essa guerra é um estado de vida ou morte, os inimigos são difíceis, o inimigo não vai ter piedade de você, mas ele diz que Deus providenciou toda a ajuda que nós precisamos. Olha, Paulo pega a imagem, a figura, ele está usando aqui bem uma linguagem militar, tá, gente? Quando ele fala de guerra, de combate, de inimigo, de vitória, de armadura, ele está usando toda uma linguagem militar. E ele pega a referência de um soldado romano, que é a realidade da época, todo mundo conhecia, e ele agora vai pegar essa figura para representar, para ensinar sobre as armaduras de Deus. E aí, em Efésios 6:13, ele diz assim, olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo tudo isso, ficar firme. Como eu falei para você, estar firme é eu não me afastar da posição que a palavra de Deus diz que eu estou. Que eu sou filha, que eu estou assentada com Cristo nos lugares celestiais, que eu já sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Então eu me mantenho firme nessa posição, de que eu sou filha amada, que eu tenho um pai que me ama, que não me deixa nunca, sabe, que guerrei as minhas guerras, sabe, e eu me mantenho firme nessa posição. Então ele começa a listar as partes da armadura. E aqui, nesse momento, eu só quero falar sobre o escudo da fé com você. Eu não quero seguir falando, porque são 6 armaduras. Então, assim, teria que ser um estudo, isso é bom para o avance, mas para aqui a gente não tem tanto tempo assim. E como a gente está nessa caminhada de fé, eu quero falar com você sobre o escudo da fé. O escudo do soldado romano, eu fui dar uma pesquisada, era um negócio muito grande. E você já deve ter visto em algum filme, que quando eles levantam, assim, eles colocam em cima, consegue abrigar um monte de pessoas embaixo, né? Um grupinho de embaixo. E quando aquelas setas começam a cair, elas vão batendo no escudo. Esse escudo, às vezes poderia ser metal, e às vezes ele era madeira, revestido por um couro. Esse couro, ele era preparado para que quando as flechas dos inimigos viessem, não penetrasse nesse escudo. A flecha, ela era embebida num produto que poderia ser um betume, algum tipo de óleo, era riscado fogo. Do lado de fora do muro da cidade, os arqueiros lançavam aquelas setas, aquelas flechas, e essas flechas iam caindo em cima das casas da cidade, que normalmente era uma espécie de sapê, né? Não sei como era por baixo, mas por cima era muito, muito palha. E o estrago era terrível, era horrível. O escudo era para proteger o valente dessas setas inflamadas. Vamos dizer assim, pegando fogo, né? Com um produto inflamável, por isso inflamadas. E é isso que Paulo está dizendo para nós. O inimigo de vocês, se referindo ao diabo, ele lança setas na sua direção, irmão, na direção da sua casa, na direção dos seus sonhos, na direção da sua saúde, na direção das suas finanças. E como eu vou me proteger? Eu vou pegar esse escudo da fé, fazendo uma figura com o que Paulo colocou ali, a figura do escudo, você consegue levantar, proteger não só você, mas você consegue colocar toda a sua casa embaixo dessa proteção que Deus disponibilizou para você. Você consegue proteger
a sua vida e os seus, aqueles que estão com você, na sua responsabilidade, a sua fé vai mover o sobrenatural, não só para você, mas para todos aqueles que estão ao seu redor, que convivem com você. Você pode, em fé, proteger seu filho. Você pode, em fé, proteger a sua esposa ou seu marido. A gente sai de casa e nós não sabemos se voltamos. A fé diz que você volta. A fé diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. E a fé vai fazer você se lembrar disso e vai dizer, não, vai voltar sim, porque eu tenho um Deus poderoso que acampa. Os anjos do Senhor estão com ordem a respeito do meu filho e guarda. Quando o seu coração apertar, você diz, Senhor, meus filhos estão lá na escola, não sei o que está acontecendo, mas olha, esse aperto, essa dorzinha, essa ansiedade, esse medo, pode ser uma seta, um dardo inflamado, para mover você dessa posição. Aí você diz, Senhor, mas a tua palavra diz que filhos são herança do Senhor, o fruto do meu ventre é o meu galardão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou duvidar que os anjos do Senhor estão lá onde meus filhos estão, guardando, protegendo, e eles vão voltar em paz para casa. Se você crer, você pode dizer amém? Ô, gente, isso é agir em fé. Esse escudo, que é parte da armadura de Deus, que Ele disponibilizou para você, para mim, vai proteger a mim, vai proteger a minha casa, vai proteger o meu casamento, vai proteger os meus filhos que estão sendo tão assediados na mente. Hoje, as crianças, desde pequenininha, os adolescentes, a juventude. Ah, a juventude isso, a juventude não tem jeito, a juventude está perdida, a juventude está não sei o que lá. Não, não, não. Os meus filhos, Isaías diz, e olharão para, e as nações, ou seja, as pessoas que estão em volta, olharão para nós e verão, e eles vão ter que dizer, eles vão ter que confessar, família bendita do Senhor, porque o Senhor é por nós, porque o Senhor é sobre a nossa casa, a nossa família está debaixo da proteção do Altíssimo. E eu creio nisso, e a fé vai ser esse escudo protetor que vai nos guardar. Nenhuma afronta do adversário vai me abater. Situações criadas contra você não vão te atingir, porque você está com o escudo da fé. Você sabe em quem tem crido, e você sabe que Ele é fiel à sua palavra. Então isso faz de você fortalecido, cheio da presença do Senhor, com a fé que Jesus nos ensinou, com a fé que Jesus disponibilizou para nós, para ser a nossa proteção. Irmãos, essa fé vai ser a nossa proteção. Se a gente não desistir, se a gente não se mover dessa posição que nós já alcançamos em Deus, essa fé vai proteger o nosso coração, vai proteger a nossa vida, vai proteger a nossa casa. Não importa com quão furioso venha o adversário contra você, não importa quão inflamadas sejam as setas que ele lança sobre a sua vida, a fé vai te proteger de todo o mal, vai te guardar, vai guardar a tua entrada e a tua saída, vai te guardar em todo o tempo. Você pode dizer amém? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Essas setas, esses dardos inflamados, podem ser em forma de pensamento, de situação criada contra você, situação criada dentro da sua casa, e você diz, meu Deus, como é que pode isso? Meu filho sempre foi uma pessoa tão boa, de repente, meu marido, de repente, parece que virou a cabeça, de repente, o que pode ser de repente? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você percebe que Paulo em Efésios, ele não diz espada, ele não diz nem lança, ele fala sobre flecha, setas atiradas contra você. O que isso diz para nós? A flecha, ela é atirada a uma distância grande.
Já a faca, uma espada, é uma luta corpo a corpo. E isso diz o que para nós? Faz sentido se eu disser para você que o inimigo não está perto de você, ele está de longe atirando as setas dele, tentando te abater. Sabe por quê? Porque ele tem medo de você, ele tem medo daquele que está ao teu redor. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então ele tem que ficar muito à distância. O inimigo não está próximo de você. Próximo de você está a proteção do Todo-Poderoso, está a proteção do Altíssimo, está o anjo do Senhor perto de você. Ele pode ficar lá de longe, fazendo as investidas dele na vida do povo de Deus. Mas se a gente permanecer numa posição, usando as armaduras de Deus, não há como você ser atingido, não há como você ser abatido em meio a essa batalha. Uma batalha que já é vencida. Eu falei isso aqui para as mulheres, olha, a gente luta contra um inimigo que na verdade já está derrotado, porque Jesus o derrotou na cruz do Calvário. Você pode dizer amém? Você pode dizer obrigada, Jesus. Jesus o derrotou na cruz do Calvário. Então ele já é vencido. Ivone, então por que lutamos? Lutamos. Você já viu quando um pugilista, ele luta pelo cinturão? O pugilista, ele luta pelo cinturão, ele já é campeão. Mas ele está lutando por quê? Para manter o cinturão, não é isso? Ele quer continuar naquela posição de o melhor do mundo, o melhor, né? A luta, ela vem para tentar te derrotar. Como eu disse, tentar te mover dessa posição de fé. Dessa posição que você já conquistou em Jesus. Mas olha só, gente. Deixa tudo que está fora, que está longe. Lembra que eu falei que o inimigo está longe, atirando as setas dele? É só você deixar o inimigo longe. Você se mantém na sua posição. Não sai na posição de filho de Deus. Não sai da posição de fé. Não sai da posição de filho amado. Ele vai tentar te persuadir. Ah, mas você fez coisas que Deus não aprova. Você fez coisa que Deus não aprova e agora coisas ruins vão acontecer. Coisas ruins vão acontecer. Seus filhos vão ficar doentes. Seu dinheiro vai faltar, sabe? Ou os dardos. Aí você se mantém nessa posição. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que eu tenho um Pai que me ama, eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim. Você fica ali, mantendo o escudo da fé, não se movendo, não recuando, não ficando com medo, não se afastando, tentando se proteger por conta própria das setas que estão vindo, mas usando a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores. E essa luta, ela é vencida com armas espirituais, porque o seu adversário não é carne, não é sangue. Não é o marido, não é a mulher, não é filho, não é vizinho, não é patrão, não é sogra. O seu adversário é espiritual e você vence ele com armas espirituais. Não se mova dessa posição, deixa a flecha vir, mantenha o escudo da fé, mantenha a sua posição, deixa o inimigo gritar, espernear, tirar o quanto ele quiser, mantenha-se, que é só para você manter a tua vitória, é só para você manter a tua posição de vencedor. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Eu não estou me engalfunhando com o inimigo, ele no meu cabelo ou no dele, não, gente. Eu estou numa posição de vencedora. Nós estamos em uma posição de quem sabe o Deus que tem e de quem crê de verdade. Mantenha-se nessa posição, deixa ele gritar, deixa ele espernear o quanto ele quiser. Você só precisa manter a sua posição. Você só precisa continuar reagindo, agindo em fé, respondendo em fé. E quando as situações vierem, você responda em fé, você viva em fé, como quem crê, como quem não duvida. Eu sei em quem eu tenho crido.
Eu sei do que meu Deus é capaz. Eu sei do que Ele já fez por mim. Eu não estou aqui porque eu sou boa, nem porque eu sou esperta, nem porque eu sou inteligente, nem porque eu agi assim ou assado. Eu estou aqui porque eu sou sustentada pela mão do Todo-Poderoso. Eu estou aqui porque é Ele que me sustenta. É Ele quem me mantém. Quando a dificuldade vem, a gente precisa dizer, não, eu sei em quem tenho crido. E eu não vou abrir mão da minha fé por nenhuma mentira, por nenhuma artimanha, para me desalinhar do propósito que Deus tem para a minha vida. 2 de Timóteo, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa é a palavra na qual eu tenho que me apegar. Jó diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Homens que sabiam em quem cria, homens que não se moveram, homens que não se deixaram derrubar, ser vencido em nenhuma batalha que travaram, mas foram fiéis, porque tinham uma palavra. Você tem uma palavra, a palavra de vitória já foi liberada sobre você, a palavra de vitória já foi liberada sobre a sua casa, a palavra de vitória já foi liberada sobre o seu casamento. Eu disse aqui no encontro de casais que não tem casamento em crise, o que tem é casamento que está saindo do propósito do que Deus criou ele para ter. Então, se o seu casamento você percebe que está tendo algum problema, volte para o propósito. Volte para o propósito. Não deixe o seu filho sair do propósito. Não deixe a sua casa sair do propósito que Deus criou. Porque senão vai parecer que é uma crise. Mas na verdade nós estamos nos desalinhando do propósito. E essa é a intenção o tempo todo. É um estado de guerra permanente. O tempo todo as trevas querem tirar a gente dessa posição. Querem tirar a gente do propósito. Nos mover, nos desalinhar do propósito de Deus. Mas nós não abrimos mão. Se você é dos que não abre mão, diga amém. Glória a Deus. Eu não me movo dessa posição de fé. Eu não abro mão de crer no Deus Todo-Poderoso, naquele que tem tudo, todo o controle em suas mãos. A fé é o meu escudo e eu posso usá-la com ousadia. Eu criei, por isso falei. 2 Coríntios 4 diz, eu criei, por isso falei. Eu creio, por isso eu falo. O Senhor é por mim. Ele é a minha bandeira, Ele é o meu escudo, é Ele que vai à minha frente, e eu não posso ser derrotada. Eu criei, por isso falei, e eu libero com a minha boca aquilo que o meu coração está cheio. E se o meu coração está cheio de fé, eu vou liberar palavras de fé. Eu vou ver tudo feio, eu vou ver um caos, as coisas acontecendo, e em vez de eu dizer, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu não sirvo ao Senhor, eu não sou tua filha, como é que isso está acontecendo comigo? Eu não tenho que falar para Deus, eu tenho que falar para o problema. A Bíblia diz, fala à montanha, fala à montanha. Eu não tenho que dizer, Deus, olha só isso. Por que clamas a mim, Moisés? Senhor, olha o mar, olha o exército de Faraó. Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Vai contra o mar, que ele vai se abrir. E se abriu, você crê, pode dizer amém? Sabe? E é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa liberar a nossa palavra, aquilo que nós realmente estamos crendo. E eu preciso liberar a palavra que eu já tenho a meu favor. A palavra de vitória já foi liberada a nós, irmãos. A palavra de vitória já está conosco. Nós só precisamos trazer ela para a nossa boca e liberar todo dia. Aborrecente? Não. Meu filho é uma bênção. Ele é uma bênção. Ele pode ter desobedecido dessa vez, mas ele é uma bênção. Porque Deus o formou para ser uma bênção. Meu casamento está maravilhoso. Eu pode estar tendo uma crise agora, pode estar tendo uma situação, estávamos saindo do propósito, mas já estamos alinhando de novo, e nós vamos viver os melhores dias do nosso casamento, muito melhor do que eu vivia na minha lua de mel, sabe? É profetizar o que o meu coração está cheio.
E o meu coração está cheio de fé, o seu coração está cheio de fé, senão você não estaria aqui hoje. Se você está, é porque você crê no que a palavra diz, você já tem uma palavra de vitória liberada para você. Eu permaneço na palavra da verdade. A fé, como a fé que Jesus nos ensinou, ela vai mover o sobrenatural a nosso favor. Você crê nisso? Ela vai mover o sobrenatural. Ah, ninguém nunca conseguiu fazer isso. Ah, ninguém nunca. Mas então eu vou ser a primeira, porque eu estou indo no nome de Jesus. Ninguém nunca tinha derrubado um gigante com uma pedra. Davi foi o primeiro. Ele disse: eu vou em nome do Senhor dos exércitos. E em momento algum o coração dele vacilou. E ele disse: Deus, qual é o plano B? E se esse cara não cair, o que vai ser da minha vida? Não pensou nisso. Ele disse: eu vou em nome do Senhor dos exércitos. E foi, e venceu, e jogou o inimigo no chão, e fez o que ele falou. Ainda hoje, eu vou arrancar a sua cabeça, e as feras vão comer o seu cadáver, o cadáver de todo o seu exército, se eles não se renderem. E aconteceu como ele falou, porque ele tinha um coração cheio de fé. Vamos encher o nosso coração daquilo que promove fé em nós, gente. Vamos trazer esperança, vamos trazer a memória que nos dá esperança. Vamos encher a nossa vida e vamos liberar com a nossa boca aquilo que o nosso coração está cheio. E aí a gente vai ver o sobrenatural se mover a nosso favor. Eu permaneço na verdade da palavra. E é essa verdade que me sustenta. É essa verdade que me sustenta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Ele. E é Ele quem nos sustenta. Você está aqui hoje é por causa dEle. Sua família chegou aqui é por causa dEle. E eu creio que tudo é por Ele. Eu creio e eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Você pode colocar a mão no seu coração e fechar os seus olhos. Eu profetizo sobre a sua vida e sobre a sua casa amor, alegria, paz, prosperidade, sabedoria, saúde. Você e sobre a sua casa haverá sempre um milagre acontecendo, um favor chegando e algo sendo transformado em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Oh Jesus, obrigada, Senhor. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará até a tua casa, porque Ele dá ordem a seus anjos a teu respeito e a toda a sua casa, a sua família, porque eles estão debaixo desse escudo que você está usando, que você está embraçando, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé e pode repetir comigo essas palavras: nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará até a minha casa, porque eu creio que o Senhor é o meu escudo protetor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Todo-Poderoso vive dentro de mim. Através do Espírito Santo, Ele escolheu habitar em mim. E eu o louvo por isso. Obrigada, Jesus, porque a palavra de vitória já foi liberada a mim. E eu vou viver, reagir em fé, na fé do tipo de Jesus. Você crê? Dá um aplauso a Ele. Aleluia, Deus abençoe.